jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com cada um aí em sua casa, na segurança do seu lar. O Senhor te alcança aí onde você estiver com a sua presença adorável e poderosa. O Espírito de Deus encha agora a sua vida nesse dia de domingo. Bem-vindos a este culto dominical, essa congregação nossa de domingo, nesse dia 21 de junho de 2020.
não estamos reunidos presencialmente, mas estamos unidos espiritualmente. Isso é maior, porque as realidades espirituais são maiores, mais reais do que as realidades físicas. Às vezes, por vivermos em um mundo físico, em um mundo material, nós às vezes nos deixamos levar por essa ilusão. É uma ilusão de que as coisas materiais, visíveis, palpáveis são mais reais. Não. As coisas espirituais são mais reais. Estão acima de tudo aquilo que é físico, visível, material, palpável. Nós somos também seres espirituais. O nosso Deus é um ser espiritual e espiritualmente estamos unidos a Ele e unidos uns aos outros. É isso que se chama comunhão espiritual. É isso que se chama na palavra de Deus a comunhão dos santos com Deus, com seu Deus e Senhor e também entre si, em nome de Cristo Jesus. A primeira etapa hoje da nossa congregação será com o Salmo de número 111. Você poderá acompanhar aí, na sua telinha vai estar aparecendo, ou se você quiser abrir a sua Bíblia, vamos ler juntos aqui o Salmo de número 111, louvar a Deus, louvando ao Senhor com esta palavra. Lembrando daquilo que o apóstolo Paulo descreveu na carta aos Efésios: enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos. Então, é isso que fazemos nas nossas congregações, falamos com salmos, e através desses salmos vamos aprendendo a orar, a louvar, a adorar o Senhor, nos dirigir a Deus em oração, e também esses salmos são palavra viva de Deus, palavra eficaz, palavra poderosa que penetra em nós, operando tudo aquilo que Jesus ensinou, nos lavando, nos purificando, nos santificando. Essa é a palavra de Deus. Este é um salmo de grande louvor a Deus pelas suas obras magníficas. Vamos então salmodiar juntos. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia! Eu gostaria de repetir aqui o versículo de número 8, que está falando ainda dos preceitos de Deus citados no final do versículo 7. Final do versículo 7. O versículo 7 diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. E falando ainda desses preceitos, está dizendo que esses preceitos estáveis são. Todos esses preceitos são estáveis. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Quando esse salmo foi escrito na língua hebraica, no lugar da palavra fidelidade aqui,
foi escrita em hebraico a palavra emet, que traduzida para o português é verdade. Então, a tradução desse versículo, referindo-se aos preceitos de Deus, a tradução mais correta seria: estáveis são eles para todo sempre, instituídos em verdade e retidão. Aleluia! Este então é um versículo que define o que é a palavra de Deus, o que é toda a Sagrada Escritura. A palavra de Deus é, em primeiro lugar, estável. Todos os preceitos de Deus representam a totalidade da palavra de Deus. Se os preceitos de Deus são estáveis, isso está dizendo para nós que toda a palavra de Deus é estável. O que é estável? Estável é o oposto de instável. Estabilidade é o oposto de instabilidade. No mundo capitalista, materialista que nós vivemos, todo mundo gosta de usar a palavra estabilidade, pensando em estabilidade material, em estabilidade financeira, ou seja, ter uma boa renda, ter uma boa fonte de renda, ganhar dinheiro para poder ter uma estabilidade financeira. As pessoas querem se sentir seguras no mundo sobre uma base estável, mas apenas uma base material, uma base formada por dinheiro, comprada por dinheiro, construída com dinheiro. E se esquecem de uma coisa ultra importante, muito mais importante do que estabilidade financeira, estabilidade material, física, sei lá o quê. É a estabilidade emocional, que também é resultado da estabilidade espiritual. A estabilidade espiritual coordena toda a estabilidade da alma humana, a estabilidade emocional do homem, o viver do homem. Portanto, mesmo que uma pessoa tenha uma boa estabilidade financeira, material, se ela não tiver estabilidade espiritual, que resulta numa boa estabilidade emocional, ela será uma pessoa instável, inconstante, de altos e baixos. Será uma pessoa que foi denominada na carta de Tiago como o homem de ânimo dobre. O que é o homem de ânimo dobre? É um homem que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Não tem constância, é a pessoa inconstante, a pessoa instável, emocionalmente instável, porque essa instabilidade emocional, ela é o resultado de uma instabilidade espiritual. Como pastor, como ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, eu já vi muita gente, não foram poucas não foram poucas pessoas, já vi muitas pessoas que têm estabilidade material, estabilidade financeira, excelente renda, já vi pessoas abastadas que moram em mansões, que têm fazendas, mas com uma instabilidade total na vida, levando algumas delas inclusive ao suicídio, porque não tem estabilidade espiritual, e isso gera também instabilidade emocional. E por mais que a pessoa tenha estabilidade material, isso não a sustenta como pessoa. E aí a estabilidade espiritual, ela não é comprada por dinheiro. Ninguém consegue comprar, ninguém consegue pagar, ninguém consegue construir uma estabilidade espiritual com dinheiro. A única coisa
que nos traz estabilidade espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E no dizer do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, ele é a base sólida, o fundamento deste edifício espiritual que Deus está construindo na história da salvação, na obra da salvação, no meio da história da humanidade. Jesus é a nossa base, Jesus é o nosso fundamento, e quando Jesus é o nosso fundamento, então nós temos uma base estável. Então nós estamos, no dizer do próprio Jesus, construindo sobre a rocha, sendo edificados sobre a rocha. E Jesus, quando falou sobre isso, no final do Sermão da Montanha, ele disse que o segredo de alguém edificar a sua vida espiritual de maneira estável sobre a rocha é recebendo e praticando a palavra de Deus. Por isso Jesus disse naquela ocasião: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente, ao homem sensato, ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E virão as chuvas, soprarão os ventos, virão as enchentes, darão com ímpeto contra esta casa, mas ela não vai cair, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. Aleluia, amados, é assim que a nossa vida deve estar. Em Cristo Jesus, na obra da nossa salvação, Deus já providenciou todas as coisas necessárias para que nós sejamos pessoas firmes, pessoas estáveis, tenhamos estabilidade espiritual, e uma estabilidade espiritual que vai se manifestar na estabilidade emocional. Não seremos pessoas emocionalmente abaláveis, pessoas emocionalmente instáveis, é o que a maioria das pessoas são. A maioria das pessoas são emocionalmente doentes, porque são emocionalmente instáveis, porque tem uma vida baseada em emoções, baseada em sentimentos, mas não se edifica espiritualmente, não se estabiliza espiritualmente, não se firma espiritualmente, não são pessoas firmes no Senhor. Então essa firmeza, ela é resultado da vida espiritual das pessoas serem edificadas espiritualmente sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Por isso, este salmo está dizendo que a palavra de Deus, os preceitos de Deus na palavra de Deus são estáveis para todo o sempre. Sabe o que isso significa? Significa que a palavra de Deus, ela é mais estável do que todo o universo. Todo o universo criado, você não vê esse universo imenso, cheio de galáxias. Você olha para o céu e vê astros, estrelas. Você vê o planeta Terra no meio dessa grande galáxia que nós chamamos de Via Láctea, né? Os movimentos do universo inteiro, esse planeta cheio de mares, montanhas, rios, toda essa criação foi criada pela palavra, está sendo sustentada pela palavra, mas ela vai passar. Tudo isso no universo, que agora parece tão firme,
tudo isso vai passar, e só o que não vai passar é a palavra de Deus. Jesus declarou isso quando ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando Pedro reconheceu isso, ele disse para Jesus, ele confessou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque toda vida terrena é passageira, porque a própria terra é passageira, porque o próprio universo é passageiro, mas a palavra, ela é estável para sempre, para sempre. Por isso seus preceitos são estáveis para todo sempre, e todos esses preceitos dentro da palavra são instituídos em dois elementos que são colocados nesse salmo. Um deles eu corrigi, que está aí como fidelidade, mas na verdade é verdade. Todos esses preceitos que são estáveis para sempre são instituídos em verdade e retidão. Verdade e retidão. Esses dois elementos que se referem também à palavra de Deus, verdade e retidão, são muito importantes. Primeiro lugar, verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo, Filho de Deus, que é a própria encarnação da palavra de Deus. A palavra de Deus é personificada em Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Ele é a verdade. Em João 14,6 ficou registrado Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E falando ainda de verdade, ele orou ao Pai por nós, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pega então João 14:6 e o João 17, Jesus dizendo que ele é a palavra de Deus, que ele é a verdade. Ele é a verdade absoluta. Não é verdade relativa, não é relativa aos tempos, não é relativa às épocas, não é relativa a cada pessoa, é absoluta, é a mesma verdade para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as pessoas, desde toda a eternidade, durante toda a passagem do tempo, e depois que todo o tempo passar, essa verdade continuará sendo a mesma, porque ela é estável para sempre. A palavra de Deus é a verdade. Só se constrói uma vida estável, uma vida espiritualmente estabilizada, firme, constante no Senhor, sobre a palavra de Deus. É isso que o homem do Salmo número 1 buscava todos os dias da sua vida, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. É somente aí, nessa palavra, que nós encontramos estabilidade, que nós encontramos constância de vida e, portanto, alcançamos também maturidade e estabilidade emocional, e em todas as áreas. Essa estabilidade vai se manifestar em todas as áreas da vida, vai se manifestar nos relacionamentos, especialmente no maior relacionamento humano, que é o casamento. Essa estabilidade vai se manifestar, inclusive, na forma como trabalhamos, na nossa vida profissional, na forma como administramos os bens que ganhamos, o dinheiro que ganhamos. A palavra de Deus é quem opera todas essas coisas em nossa vida. Como as pessoas são derrotadas
por não terem palavra de Deus em suas vidas. O resultado da humanidade não ter palavra de Deus em sua vida é o que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19. Essa é a razão porque todos jazem no maligno. João escreveu: sabemos que somos de Deus. Ele falou representando todos aqueles que verdadeiramente são de Deus. Sabe quando alguém é de Deus? Quando alguém é de Deus quando é firme, quando é estável, quando não é homem de ânimo dobre, quando é homem estável, firme na rocha, firme na palavra de Deus, tem estabilidade espiritual. João fala em nome desses: sabemos que somos de Deus, mas o resto do mundo, o mundo inteiro jaz no maligno, são escravos do diabo, estão debaixo do chicote de Satanás, a quem Jesus chamou de o príncipe deste mundo e pai da mentira. É uma humanidade escravizada pelo diabo, porque eles não têm estabilidade espiritual, eles não têm nem mesmo vida espiritual, eles não têm a verdade absoluta na vida deles, não têm a palavra de Deus na vida dele, e ainda assim muitos deles difamam a Bíblia, difamam a palavra de Deus, rejeitam peremptoriamente a palavra de Deus, não querem saber. Tem muitos deles que chegam até a dizer que odeiam essa coisa de Bíblia, não estão nem aí para isso, e não sabem que é exatamente isso que falta na vida deles, e por isso são pessoas inconstantes, instáveis, doentes emocionalmente, depressivas, presas fáceis do inimigo, joguetes nas mãos de Satanás, instrumentos do diabo, pessoas que Paulo disse em Efésios 2:2, pessoas nas quais quem atua nelas é o espírito do príncipe da potestade do ar, o diabo, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Os filhos de Deus são aqueles nos quais quem atua neles é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi chamado por Jesus de o Espírito da Verdade. Em João 16:13, quando Jesus disse: o Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade, a toda a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo faz, porque o Espírito Santo, guiando os filhos de Deus a toda a verdade, faz com que estes verdadeiros filhos de Deus sejam pessoas espiritualmente estáveis. E uma estabilidade, uma constância, uma firmeza que vai se manifestar na sua vida emocional, na sua vida de relacionamentos, na sua vida de ser humano, em todas as situações em que ele estiver. Por quê? Aqui nós temos as duas palavras, né? No lugar de fidelidade, lembra que não é fidelidade, é verdade. Os preceitos de Deus, ou seja, tudo que está na palavra de Deus, são estáveis para todo sempre, porque são instituídos em verdade e retidão. Vamos terminar esse versículo 8 aqui com a retidão. O que acontece aqui? Verdade e retidão. Aqui nós temos uma causalidade. O que é isso? Um movimento de causa para efeito. A verdade, que é a palavra de Deus, é a causa, produzindo como efeito, como consequência, a retidão, tá? Produzindo retidão. O efeito é a retidão. Por quê? Sabe qual é a causa das pessoas serem instáveis? A causa das pessoas serem instáveis é que elas são tortas. Pessoas com vida
torta são instáveis. Uma pessoa torta, ela não tem equilíbrio. Uma pessoa torta, ela tem desequilíbrio. Ela não consegue se equilibrar, não consegue ficar de pé, porque ela tem vida torta. Uma das coisas que a palavra de Deus, a verdade absoluta de Deus, opera em nós é a retidão. O resultado da verdade na nossa vida é retificar tudo o que ela encontra em nós que é torto. Toda mente tortuosa, todo pensamento tortuoso será retificado. Todos os desejos tortuosos, vontades tortuosas serão retificadas. Todos os sentimentos tortuosos serão retificados. A palavra de Deus opera em nós a retidão. A verdade opera a retidão. Então, irmãos, é isso que o versículo 8 está dizendo para nós. Todos os preceitos de Deus, tudo que Deus manda, pode obedecer. Pode obedecer tudo que Deus manda na sua palavra, porque esses preceitos são estáveis para todo sempre. Faz dos filhos de Deus pessoas firmes, constantes, estáveis, porque o homem de ânimo dobre, continuando o que Tiago disse lá no primeiro capítulo, o homem de ânimo dobre é uma pessoa tão inconstante, e Tiago diz assim, não pense tal pessoa que alcançará alguma coisa do Senhor, que conseguirá para a sua vida alguma coisa do Senhor. Pessoas inconstantes, pessoas instáveis, pessoas que não são firmes na rocha que é Cristo Jesus, não conseguem nada de Deus, especialmente salvação. Elas vão todas para o mesmo estado de condenação de todos os ímpios. O céu não é um lugar para gente que aqui na terra foi gente mole, foi gente fraca, foi gente desequilibrada, foi gente sem constância, sem firmeza. O céu é o lugar para pessoas que encontraram no Senhor o segredo da constância, da firmeza, da estabilidade espiritual, e aí tiveram suas vidas retificadas, santificadas pela palavra, pela verdade, e por isso elas vão morar no céu, porque suas vidas serão santificadas com aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem, amados, olha que versículo rico, então, este versículo de número 8, revelando para nós o que é a palavra de Deus e tudo quanto a palavra de Deus faz na vida dos verdadeiros filhos de Deus. De vez em quando vocês me veem falando de filhos de Deus, ou de crentes, ou de cristãos, e eu gosto de colocar aí a palavra verdadeiros, tá? Verdadeiros filhos, verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, porque existem muitos que querem ser chamados de filhos de Deus, que querem ser chamados de cristãos, de crentes, de evangélicos, mas não são. Porque quando você olha para a vida dessas pessoas, você vê claramente que não são firmes, não são constantes, não são pessoas estáveis, não têm estabilidade espiritual, e fica por aí dizendo que é filho de Deus? Mentira! Filhos de Deus são estáveis. Filhos de Deus são firmes, por quê? Porque os verdadeiros filhos de Deus não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores,
porque o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela eles meditam de dia e de noite, e a sua estabilidade espiritual foi ilustrada pela figura da árvore. Salmo 1:3. Essa pessoa, esse verdadeiro filho de Deus, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, os ímpios são instáveis, pessoas inseguras, não têm estabilidade espiritual, eles são como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você foi, de fato, alcançado pela graça de Deus, pela grandiosa obra da salvação de Deus em Cristo Jesus, você já recebeu de Deus tudo o que você precisa para estabilizar a sua vida espiritual, porque essa estabilização é a base de tudo na sua vida. E a origem dessa estabilização está ao seu alcance e está em suas mãos. É a palavra santa de Deus, a Sagrada Escritura. Né? A Sagrada é a Escritura, é a universidade espiritual que forma homens espirituais, mulheres espirituais, pessoas firmes, pessoas inabaláveis, pessoas preparadas para passar por qualquer situação difícil que se apresente. Não são pessoas moles, não são pessoas levadas pelo vento, são pessoas firmes no Senhor. Essa é a visão de Deus para seus filhos. É assim que tem que ser todos os filhos de Deus. E para que isso seja uma realidade na vida de todos os seus filhos, Deus pagou um alto preço, nos dando Jesus. Então a Ele oremos agora em ações de graças pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por todos os preceitos da Tua palavra, estáveis são eles para todos sempre, instituídos por Ti, ó Deus, em verdade e em retidão, trazendo em si o poder de nos transformar em pessoas firmes, seguras, estáveis, constantes, para não mais sermos pessoas de ânimo dobre, não sermos mais pessoas de altos e baixos, não sermos mais pessoas que se abalam por más notícias, ou por más circunstâncias, ou por circunstâncias adversas. Te louvamos porque na Tua palavra o Senhor nos forma, o Senhor forja o nosso caráter em retidão, para que estejamos sempre prontos a enfrentar qualquer tipo de situação que se apresente, com a sabedoria do Senhor, com o conhecimento do Senhor, com a graça do Senhor, o fortalecimento que o Senhor traz em nossas almas. Te louvamos porque é esta a razão pela qual está escrito que nós somos mais que vencedores em meio a todas as circunstâncias adversas que se apresentem neste mundo em nossas circunstâncias. Te louvamos porque o Senhor é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, Senhor, te damos graças, porque o Senhor já nos deu em Cristo Jesus e no Espírito Santo
tudo o que precisamos para ser pessoas firmes e inabaláveis. Nessa oração também invocamos o Teu nome em favor de todas as nações, de todos os povos, de todas as pessoas, especialmente diante desta pandemia. Cura, Senhor, a face da terra, traz a cura divina. Nós oramos por isso, porque cremos firmemente que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós e através de nós, usando como instrumento a Tua palavra, espada de dois gumes, a espada do Espírito Santo. Amém. louvamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso, a quem louvamos
e bendizemos de todo o coração. Amados, eu gostaria de, nessa segunda etapa da nossa congregação, como sempre, louvar a Deus pela vida de cada um desses verdadeiros filhos e filhas de Deus que têm sido fiéis e, mais que fiéis, também generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas doações dos recursos para a construção do nosso salão, onde futuramente estaremos ali reunidos na presença do Senhor, meditando juntos na sua palavra. Muito obrigado mesmo. Nós louvamos o Senhor pela sua vida e continue fazendo isso nessa conta que aparece aí para você na nossa telinha do Banco Itaú. Por enquanto esse é o lugar onde estaremos depositando o nosso dízimo, nossa oferta. Muitos irmãos têm sido verdadeiramente fiéis e eu louvo a Deus por cada um deles. Até agora, nada tem nos faltado, o Senhor tem nos ajudado em tudo, desde o primeiro dia que começamos. Estamos trabalhando sem precisar ainda fazer nenhuma interrupção. Nós louvamos o Senhor, glorificamos o nome do nosso Deus. Se um dia os recursos minimizarem e a gente tiver que fazer uma parada, eu vou estar avisando vocês. Mas até agora, não tivemos que parar, porque o Senhor tem dado todas as condições pela graça do Senhor. Além das suas doações, faça também as suas orações. Nos ajudem em oração na construção desse galpão e ali nós poderemos futuramente estar juntos em nome de Jesus. Vamos orar pelos pedreiros, pelos construtores, as pessoas que estão ali trabalhando, para que tudo transcorra na paz do Senhor, na tranquilidade, sem intercorrências, sem nenhum acidente. E logo teremos concluído essa obra em nome de Jesus. Serão construídas também salinhas ali junto para as crianças terem as suas salinhas. Vai ser uma bênção, uma grande bênção quando tudo estiver pronto e nós estamos assim ansiosos para que isso aconteça. Nesse momento, vamos continuar assim, reunindo-nos online, ouvindo a palavra, alimentando-nos da palavra de Deus, que faz toda a diferença em nossas vidas, como nós acabamos de refletir aqui, lá no Salmo de número 111. Agora nós vamos meditar no versículo 18 do Salmo 66. Chegamos no antepenúltimo versículo, do Salmo 66. Pela graça do Senhor, no sábado que vem estaremos encerrando o Salmo 66 e no domingo que vem começando o Salmo 67. Nós temos aí então um legado de reflexões no livro dos Salmos, versículo por versículo, até aqui, até hoje, Salmo 66, versículo de número 18, cujo o título deste versículo é Vaidade é pecado. Você é uma pessoa vaidosa? Então você é uma pessoa pecadora. Vaidade é pecado. Deus não gosta de vaidade. Deus gosta de santidade. Vaidade é pecado. Vivemos em um mundo tão cheio de vaidade que Salomão escreveu no livro chamado Eclesiastes que tudo que ele viu debaixo do sol aqui na terra, no comportamento da humanidade, foi vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Quando eu falo de vaidade, eu gosto de explicar para as pessoas que a palavra vaidade, ela é uma diminuição de uma palavra maior. É o diminuto de uma palavra maior. É uma abreviação da palavra vacuidade. Vacuidade vem de vácuo, de vazio, tá? A abreviação, a palavra vacuidade, ela foi abreviada e ficou vaidade. Vaidade é coisa vazia, sem sentido, tá? Vazia, sem sentido. Correr atrás do vazio, correr atrás de coisas que não fazem e nem trazem sentido para a vida humana. É por isso que as pessoas
são tão instáveis, porque elas vivem correndo atrás do vento. O vento não traz estabilidade, não traz firmeza. Correm atrás da vaidade. O título que eu dou para esse versículo 18 é Vaidade é pecado. Lembre-se disso, vaidade é pecado, é coisa então para se arrepender, é coisa para se santificar, é coisa para deixe de ser uma pessoa vaidosa. Renuncie suas vaidades, em nome de Jesus. Uma das boas razões para isso é o que o salmista descreveu neste versículo 18. Ele disse: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha o que ele está dizendo aqui, que Deus não ouve vaidosos. Você quer ser vaidoso e ainda assim quer que Deus escute suas orações? Esqueça. Deus não ouve, Deus não dá ouvidos, Deus não atende gente vaidosa. E aqui está o texto provando isso. O próprio salmista declara: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Por quê? Porque vaidade é pecado. Por isso eu coloquei como referência aqui, já que o salmista está fazendo uma referência entre vaidade e oração. Se eu contemplara a vaidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então eu coloquei como referência João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Bem explicado esse versículo 31 dentro de um contraste. Quem Deus não atende e a quem Deus atende. Deus, coloquei de vermelho aí para salientar bem para vocês nesse versículo de João 9,31, Deus não atende a pecadores. Vaidade é pecado, então Deus não atende vaidosos. Por isso o salmista declarou: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, porque Deus não ouve orações de vaidosos, porque Deus não ouve nem atende orações de pecadores. A quem Deus atende? Deus atende a primeiro lugar a quem o teme. A quem o teme. No último versículo do Salmo 111, estava lá a frase célebre que aparece com bastante constância nos livros sapienciais. Aparece no livro dos Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoas sábias exercem o temor a Deus. O que é o temor a Deus em última instância? O temor a Deus é o que nos leva, nos impulsiona, nos motiva a obedecer a Deus. Isso é o temor a Deus. O temor leva para a obediência. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria, porque pessoas sábias diante de Deus são pessoas que obedecem a Ele, são pessoas que obedecem a sua palavra, são pessoas que obedecem os seus preceitos, que, como nós vimos, são estáveis. As pessoas estáveis, que se tornam então espiritualmente estáveis, são pessoas sábias, porque elas têm o temor de Deus em seus corações. Diante de quaisquer circunstâncias que surjam em nossas vidas, nós vamos ter sempre uma dialética na nossa alma. Duas coisas assim.
Eu posso agir nessa circunstância desobedecendo a palavra de Deus, ou eu posso agir nessa circunstância obedecendo a palavra de Deus. O que o temor de Deus faz? Ele nos dá medo de agir contra a palavra de Deus. E ele nos impulsiona a agir conforme a palavra de Deus. Se alguém diante de uma circunstância não tem medo de agir contra o que a palavra de Deus diz, é porque essa pessoa não tem o temor de Deus. Se ela não tem o temor de Deus, sabe o que isso significa? Ela não tem o Espírito Santo de Deus, porque um dos dons que o Espírito Santo traz para nós, foram citados 9 deles no livro do profeta Isaías. Um deles é que ele é o Espírito do temor do Senhor. O Espírito Santo traz reverência para a alma daquelas pessoas nas quais ele habita. Quem tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, são pessoas reverentes. E pessoas reverentes, elas têm literalmente medo. Temor e medo é a mesma coisa. As pessoas têm literalmente medo de dar qualquer passo na vida que não seja da vontade do Senhor, que não seja na direção do Senhor, que não seja em obediência ao Senhor. Quem vai dando passos na vida aí, à torto e à direito, sem saber se é ou se não é vontade de Deus, e não tem o menor temor disso, são pessoas que não são de Deus. Elas não têm o Espírito de Deus, e por não ter o Espírito de Deus, não têm temor de Deus, não têm reverência a Deus, tá? E por isso elas não refletem nas decisões que vão fazer, nas escolhas que vão fazer, nos passos que vão dar, vão simplesmente dando os passos, porque elas até se acham muito livres para fazer o que querem da vida delas. Essas pessoas não têm Deus, por isso elas são escravas do diabo, estão no império das trevas, estão vivendo ao léu, estão correndo atrás do vento, vaidade de vaidades de correr atrás do vento. Elas estão só contemplando o vácuo, contemplando o vazio, e como o salmista disse, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria atendido. Todos os filhos de Deus, eu tenho essa experiência e já vi verdadeiros filhos de Deus tendo essa mesma experiência. Como pastor, já vi filhos de Deus vindo falar comigo: pastor Edivaldo, me ajuda a orar, a discernir se essa decisão que eu estou para tomar, que eu preciso tomar, me direciona, me ajuda a entender se é da vontade de Deus, porque se não for da vontade de Deus, eu não quero fazer isso não. São pessoas que verdadeiramente são pessoas de fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé não é dar passos de qualquer maneira. Tem gente que se diz crente e fala por aí: olha, eu não sei se isso aqui é de Deus não, mas eu vou fazer mesmo assim, vou fazer pela fé. Não, isso não é fé. Não sei se isso é de Deus, eu vou fazer então pela fé? Não, isso não é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, traz 2 adjetivos para a fé. A fé é a certeza e a convicção. Filhos de Deus agem, vivem pela fé, dando passos certos, convictos. Portanto, eles dão esses passos quando eles sabem que esse passo está sendo dirigido por Deus, está sendo de acordo com a vontade de Deus. Tiago chega a citar na sua epístola, né? Às vezes eu fico impressionado como eu cito tanto a epístola de Tiago, é uma epístola única, né, no Novo Testamento e tão importante. E Tiago cita na sua epístola que tem crente por aí que não tem mais reverência, temor de Deus, e vão tomando decisões, e eles falam, por exemplo: amanhã nós vamos naquela cidade e farei tal e tal negócio.
E nem sequer dizem, se Deus quiser. Nem sequer dizem mais, se Deus quiser, eu irei lá e farei tal e tal negócio. Porque se Deus não quiser, eu não irei. Mas as pessoas hoje não levam em consideração o que Deus quer. Elas levam em consideração o que elas querem. E inclusive é isso que elas trazem nas orações, nas famosas campanhas e sacrifícios que fazem por aí. Cada um quer colocar diante de Deus o que eles querem. Eles querem começar o ano, todo ano começa aí com propósito de vida, propósito que eles querem, não propósito de Deus, propósito que eles querem que Deus abençoe seus propósitos. Propósitos que contemplam vaidade. Propósitos segundo a vaidade de cada um, segundo a cobiça de cada um. Tiago também disse assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o intuito de esbanjardes na carne. Pedis e não recebeis, porque o salmista disse, porque contemplam a vaidade em seus corações. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Deus não ouve orações de vaidosos, Deus não ouve orações de pessoas que estão pedindo coisas conforme os desejos escusos, malignos e corruptos de seus corações vaidosos, de suas almas cheias de vaidade, de ilusão e de vazio. Não. Deus ouve pessoas que o temem. Quem teme a Deus, busca obedecer a Deus. Quem teme a Deus, busca a vontade de Deus. Por isso que João aí continuou aí no João 9:31. Pelo contrário, se alguém teme a Deus, e esse "e" aí está dando uma causa para o efeito, né? Por causa desse temor, o resultado é que essa pessoa pratica na sua vida a vontade de Deus. Sabe uma coisa que define filhos de Deus? Que define verdadeiros filhos de Deus? Filhos de Deus são aqueles que renunciam todas as suas vontades para se sujeitarem única e exclusivamente à vontade de Deus. Jesus foi modelo disso para nós. Quando no Getsêmani ele orou, Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, Pai, não faça o que eu quero, faça o que tu queres. As pessoas hoje estão orando exatamente o contrário do que Jesus orou. Faça o que eu quero. Eu estou pagando um preço para o Senhor fazer o que eu quero. Tem gente que fala até agora, eu encostei Deus na parede porque eu completei a minha campanha, eu completei o meu sacrifício, agora Deus vai ter que fazer o que eu quero. E tem gente que vai tão mais longe do que isso, hereges, que acham que eles têm poder de determinar que Deus faça o que eles querem. São pessoas de Belial, são pessoas que não têm o Espírito de Deus. Essas pessoas são possuídas por Satanás. Porque pessoas que têm o Espírito de Deus, elas se submetem à vontade de Deus, porque é assim que o Espírito de Deus guia os verdadeiros filhos de Deus, como você pode ler em Romanos 8,14. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus não dão um só passo se não for em obediência à vontade de Deus. Por isso que filhos de Deus
como eu já falei hoje, são como o homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, de dia e de noite, mais nós contemplamos a sua vontade. Contemplamos a sua vontade. Olha como o salmista usou o verbo contemplar. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Deus não quer que seus filhos contemplem a vaidade. Deus quer que seus filhos meditem na sua palavra e diante dessa palavra, como fruto, como resultado da meditação diuturna nessa palavra, conheçam, entendam, compreendam, tomem total consciência de qual é a vontade de Deus, como Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 17, procurai compreender com todos, juntamente com todos os santos, qual é a vontade de Deus. E contemplando a vontade de Deus, eles então estarão orando a Deus de acordo com a sua vontade, como Jesus ensinou no Pai Nosso: Pai, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Filhos de Deus não têm vontade própria. Filhos de Deus consagram a Deus toda a sua capacidade volitiva, toda a sua capacidade de querer, de ter vontade, consagram toda a sua capacidade volitiva para querer a mesma coisa que Deus quer. Eu quero o que tu queres. Senhor, o que eu quero na minha vida é o que tu queres na minha vida. A minha vida pertence ao Senhor, para que o Senhor realize na minha vida tudo o que é da tua vontade, tudo o que tu quiseres, e eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade agora foi substituída pela tua vontade. Faça-se na minha vida a tua vontade, em todos os detalhes da minha vida, em todas as coisas, diante de cada decisão, diante de cada necessária escolha, diante de cada passo que eu tenha que dar, eu quero fazer a tua vontade. Os filhos de Deus nunca contemplam a vaidade, eles contemplam a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Os filhos de Deus buscam compreender a vontade de Deus para as suas vidas, em todas as coisas. Até nos detalhes. Amanhã eu vou para aquela cidade. Opa, peraí. Primeiro eu vou perguntar. Primeiro eu vou orar diante de Deus. É vontade do Senhor que eu vá lá naquela cidade? Quanta gente fez uma decisão dessa e foi lá naquela cidade, ou qualquer cidade, ou fez qualquer viagem, sem ter orado antes, sem saber qual era a vontade de Deus, e morreu. Morreu nisso. Morreu dessa maneira. Teve um acidente, teve alguma coisa, e um parente que ficou vivo pensou assim: eu avisei que não era tempo de estar viajando, eu avisei para essa pessoa orar mais, para entender se era para ir, se era para não ir. Eu já vi muita coisa nesse sentido acontecer.
Mas as pessoas se acham todo-poderosas, se acham livres para fazer o que quiser, para escolher o que quiser, acham que tem essa liberdade é ilusória e toda ilusão procede do pai da mentira. O diabo engana as pessoas com ilusão de liberdade, com falsa liberdade, coisas que na verdade não são liberdade, porque a verdadeira liberdade está na obediência a Deus, ser livres para obedecer. Filhos de Deus são livres para obedecer a Deus, livres de vontade própria, livres de planos próprios, livres de desejos próprios, para obedecer à vontade de Deus, para obedecer o plano, para que o plano de Deus se realize na sua vida, para que todo propósito de Deus se realize na sua vida. É assim que nós nos consagramos a Deus. Nós não nos consagramos a Deus para a realização de nossos propósitos, não. Nós nos consagramos a Deus para a realização dos propósitos dEle na nossa vida, e muitas vezes os propósitos de Deus não têm absolutamente nada a ver com nossos próprios propósitos. É por isso que os filhos de Deus não se arriscam por aí fazendo suas próprias vontades para ver se ela casa com a vontade de Deus, para ver se ela coincide com a vontade de Deus. Filhos de Deus dão passos seguros na fé, porque dia a dia eles procuram contemplar a vontade de Deus e não a vaidade. Porque se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Porque sabemos que Deus não atende a pecadores. Vaidade é pecado. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Aleluia, irmãos. Como esses dois versículos são importantes, esse versículo do Salmo 66, versículo 18, e João 9:31, dentro de uma grande doutrina bíblica que muitos crentes desconhecem. A doutrina bíblica acerca da oração. Tem oração correta e tem oração incorreta. As orações incorretas não chegam diante de Deus. Deus não as atende. Deus só atende orações corretas. Orações corretas são aquelas que contemplam a vontade de Deus. E orações incorretas contemplam a vaidade dos homens. A essas Deus não atende. Quer orar corretamente? Medite na palavra. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já perguntou para o Senhor: Senhor, o que queres de mim? Já perguntou para o Senhor o que Paulo perguntou desde a sua conversão a Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Até a sua conversão, Saulo de Tarso era alguém que sabia muito bem o que queria, sabia muito bem o que ia fazer. Mas uma vez convertido, ele renuncia tudo o que ele queria, ele renuncia tudo o que ele estava para fazer, e ele se submete àquilo que o Senhor quer que ele faça. O que o Senhor quer que você faça. Para que o Senhor chamou você à existência? Para que você existe? Qual é o propósito de você existir? Por que Deus chamou você à existência? O que Ele quer de você? Qual é a vontade dEle na sua vida? A resposta está aqui, ó. Procure, meditando diariamente na palavra, consagrando-se a Deus e não dando a partir de hoje nenhum passo, nem que você considere um passo pequeno, nenhum passo, sem saber com toda certeza e convicção
de fé que isso é da vontade do Senhor. Porque é assim que os filhos de Deus vivem. Aleluia. Oremos então ao Senhor nesse sentido. Não mais contemplando a vaidade, mas contemplando a vontade de Deus. Senhor nosso Deus, querido Papai do céu, querido Senhor Jesus Cristo, querido Espírito Santo, Deus eterno e todo-poderoso, que é também Deus de propósitos. Deus de propósitos estabelecidos antes da fundação do mundo, propósitos para cada vida, propósitos para a minha vida, propósitos para a vida de cada irmão, cada irmã que agora me ouve, me acompanha nesta congregação, nesta pregação e nesta oração. Não permita jamais que no coração contemplemos a vaidade, porque se esse for o caso, tu não nos ouves. Ensina-nos, Senhor, a colocar os nossos olhos no teu propósito, na tua vontade, a centralizar a nossa vida, Senhor, na tua vontade, a buscar aquilo que é da tua vontade, aquilo que o Senhor quiser, inclusive nos pequenos detalhes da nossa vida. Estamos debaixo da tua orientação, Senhor. Pessoas sem orientação são pessoas desorientadas. Tu não queres que nenhum dos teus filhos e filhas sejam pessoas desorientadas. Tu revelaste a tua palavra para que por ela nós fôssemos orientados, para que nós fôssemos norteados, tivéssemos um verdadeiro norte, uma verdadeira direção e não fôssemos pessoas desnorteadas como tantas aí nesse mundo que não te conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a nos centralizar na tua palavra, centralizar toda a nossa vida na tua verdade, para andarmos conforme essa palavra todos os dias da nossa vida, diante de todas as circunstâncias nas quais nos encontramos. Te louvamos, ó Deus. Nós queremos te louvar porque foi manifestação da tua vontade que nós construíssemos um salão para nos reunir futuramente, estarmos ali reunidos. Por isso eu te louvo, pela forma como o Senhor tem movido os corações dos teus fiéis, dos teus filhos e filhas, para os seus dízimos, suas ofertas, para serem generosos nas suas doações para essa construção, e por isso ela tem sido abençoada pelo Senhor, inclusive nas pessoas que ali trabalham. Proteja-as, ó Senhor, e continua usando-as nesta construção. Entregamos tudo o que se refere a essa construção na tua presença e glorificamos o teu nome, porque só damos passos de acordo com a tua vontade. Tu conheces, Senhor, cada vida e tu tens propósitos e planos em cada vida. Nenhum dos teus planos será frustrado. Opera, Senhor, poderosamente nessas famílias, nestes lares, neste homem, nesta mulher, nos seus filhos, em sua casa, em seu trabalho, em sua profissão. Ó Deus, tudo está em tuas mãos, porque tu tens o mundo inteiro, o universo inteiro em tuas mãos. Por isso te louvamos, Deus eterno e todo-poderoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Davi Sasser, Luiz Arcanjo, nosso comandante. Oh, ele é nosso comandante. Oh, declare. Nosso comandante, Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Aleluia. Nosso comandante Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre terra e céus. Nosso comandante Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nosso comandante é Jesus. Não somos nós quem comandamos na nossa vida. Nós não mandamos nada. Jesus é quem manda. Jesus é quem comanda. Por isso ele é Senhor. Aleluia. Por isso o chamamos de Senhor. Nessa nossa última etapa da nossa congregação de hoje, nesse domingo, vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, no qual nós estamos no capítulo de número 8. E estamos neste parágrafo que vai do versículo 14 até o versículo 25,
cujo título é Vinda dos Apóstolos. Os apóstolos Pedro e João saíram de Jerusalém, enviados pelos demais apóstolos de Jesus, para ver o que estava acontecendo na cidade de Samaria, onde o diácono Filipe estava anunciando o Evangelho. Este texto, nós temos visto que esse texto, do versículo 14 ao 25, ele tem um desenvolvimento do 14 ao 24, que eu dei o título simplesmente de Pedro e João, esses dois apóstolos aí importantes, realizando aí estes atos dos apóstolos. E depois deles trabalharem ali naquilo que eles tinham que fazer, né, na cidade de Samaria, voltando para Jerusalém, por onde quer que eles passavam, eles evangelizavam samaritanos. É o que está na conclusão desse parágrafo no versículo 25. Vamos ver o desenvolvimento, versículos 14 a 24, Pedro e João. A ação dos apóstolos em Samaria, nós já vimos e já trabalhamos sobre essa ação importante dos apóstolos ali, dos versículos 14 ao 17. E nós estamos agora nesta última parte aí, a proposta de Simão. Simão, aquele mago que surgiu lá na cidade de Samaria, que ficou assim estupefacto pela pregação e atitude do diácono Filipe ali, como ele evangelizou os samaritanos sob a força, a graça, o poder do Espírito Santo de Deus. E depois que os apóstolos chegaram, vendo as ações dos apóstolos, Simão, o mago, veio com uma proposta indecorosa. É neste parágrafo que nós estamos. Proposta de Simão, do versículo 18 ao versículo 24, dividido em duas partes. Primeira parte, nós já vimos, versículos 18 e 19. A proposta de Simão foi comprar o dom. Comprar o dom do Espírito Santo. Comprar, ele ofereceu dinheiro para comprar o dom de Deus. A reação dos apóstolos, versículos 20 a 24. Então é nesse parágrafo final que nós estamos aí, do 20 ao 24. A reação dos apóstolos. Desenvolvimento desse pequeno parágrafo, do versículo 20 ao versículo 23. O título é Reprimenda de Pedro. Como Pedro fortemente, repreendeu aquele homem, aquele mago, o Simão. E no versículo 24 vem a resposta de Simão. Mas nós estamos ainda vendo aqui do 20 ao 23. Então, essa reprimenda de Pedro, do 20 ao 23, está dividida em duas partes. Versículo 20 e versículo 21, coração tortuoso. Pedro denunciou para aquele homem que ele não tinha um coração reto diante de Deus. Não tinha coração reto diante de Deus, porque pessoas que não têm o coração reto diante de Deus não têm boas intenções em nada, ok? Tem muita gente que fala assim, o que vale é boa intenção. Tem gente que disfarça todas as suas más intenções com uma fantasia de boa intenção. Mas o coração não é reto, o coração é tortuoso. É isso que nós estamos vendo nos versículos 20 e 21. E depois veremos no 22 e no 23 a admoestação ao arrependimento. Pedro chamou a atenção, a admoestação, a chamada de atenção. Pedro chamou a atenção daquele homem para nunca mais agir daquela maneira como ele agiu, admoestando ao arrependimento. Nós estamos no versículos 20 e 21. Ontem vimos o versículo 20, dinheiro para perdição. E nós então ontem analisamos algumas coisas muito sérias biblicamente acerca do nosso contato aí com o dinheiro. É um contato necessário, nós vivemos em um mundo capitalista onde nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro e precisamos ganhar o dinheiro para comprar as coisas das quais precisamos para sobreviver com dignidade, já que a Escritura nos ensina também a não ficar devendo nada a ninguém, a pagar honestamente pelos nossos compromissos. Mas isso não é razão de sermos
cobiçosos, avarentos e cobiçar grandes riquezas nesse mundo, como é que fazem muitas pessoas, e quem faz isso cai nas tentações de Satanás. Foi o que nós vimos ontem no versículo 20. No versículo 21, Pedro vai dizer para Simão que ele não tem parte nenhuma nesse ministério. Por isso o título aí é Sem Ministério. Está dizendo para Simão que queria comprar, queria também ter esse ministério de impor as mãos sobre pessoas e ver o Espírito Santo cair sobre elas, encher a vida delas. Ou seja, ele queria ser um ministro de Cristo à custa de um pagamento que ele queria fazer, à custa de dinheiro. Ele queria comprar o dom, queria comprar o ministério, e Pedro vai dizer que ele não tem ministério algum. Sem ministério para você, Simão. Então o apóstolo Pedro, ungido pelo Espírito de Deus, chama a atenção de Simão dizendo: não tens parte, não tens nem parte, nem sorte. Que sorte aqui significa divisão. Nenhuma parte desse ministério cabe a você, tá? Você não tem esse ministério. Por que você não tem esse ministério? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Muito bem, generalizando, todas as pessoas que não têm reto coração diante de Deus, não tem parte com Ele, e se não tem parte com Ele, também não tem nenhum ministério com Ele. É importante usar esse versículo hoje para tratar desse assunto, porque nós vivemos em um tempo em que o sistema denominacional, não na sua totalidade, mas em grande parte, perdeu a visão ministerial, perdeu a seriedade do que é ser ministros de Cristo. E ultimamente nós temos visto muitas denominações como que distribuindo ministérios entre os homens de acordo com as conveniências da própria denominação ou das pessoas. Só para citar alguns exemplos. Tem denominações que confere e concede a determinados homens a consagração pastoral, o título de pastor, só para eles ter PR antes do nome, mas pessoas que jamais foram chamadas por Deus para serem pastores. Mas, como um terrível escândalo, eles são ordenados pastores porque são ricos, porque têm dinheiro, porque são pessoas abastadas. E a denominação, para valorizar essa pessoa, para honrar essa pessoa, mas a ideia de não perder essa pessoa, porque não podemos perder esse dízimo. Então, envolve a pessoa com uma consagração pastoral, porque aí então essa igreja o honrou, então ele não pode nunca mais sair dessa igreja, porque foi nessa igreja que ele foi honrado e recebeu o título de pastor, então ele nunca mais vai sair daí e o dízimo dele vai ficar aí também. Amados, isso não é a mesma coisa que Simão estava querendo? Essas pessoas não estão comprando um ministério, comprando uma dignidade, uma pretensa dignidade espiritual que alguém tenha para ser honrados diante dos outros que não recebem ali o mesmo tratamento, que não recebem ali a mesma honra? Amados, como tem gente por aí praticando a simonia, como tem por aí denominações praticando essa simonia, ordenando ao ministério
em interesses escusos. As denominações, os chefes dessas denominações, os pastores dessas denominações serão julgados diante de Deus por essas coisas. Isso é muito grave, isso é muito sério diante do Senhor. Por quê? Quando Pedro diz aqui, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Muita gente tem recebido ministérios sem serem retas diante de Deus, e não estão recebendo um ministério que procede de uma atitude denominacional também reta diante de Deus. E muitas vezes os homens não veem isso claramente, mas Deus vê isso claramente. Por isso, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre esse assunto, assim, rapidamente, mas com alguns elementos que tragam esclarecimento. Em primeiro lugar, o que é ministério? A palavra ministério é uma palavra bíblica, teológica, que pode ser simplificada por trabalho. Trabalho ou obra. É um trabalho, é uma obra, mas é diferente de qualquer outro trabalho. É diferente de qualquer outro trabalho secular. Por exemplo, pastor não é profissão. Qualquer outro trabalho aí na área secular é profissão, é um trabalho profissional. Pastor não é profissão. Tem pastor que por aí, quando preenche alguma ficha e está lá escrito profissão, coloca pastor. Não, eu nunca coloco. Pastor não é profissão, porque dizer que pastor é profissão é reduzir um ministério espiritual e igualá-lo a uma profissão natural, uma profissão secular, uma profissão terrena. Ministério, biblicamente falando, não estou falando de ministério na política, porque também se encaixa no trabalho profissional. Ministério, biblicamente falando, para ser ministros do reino de Deus, trabalhadores no reino de Deus, servos de Deus que realizam o serviço de Deus. Ministério, então, é obra, trabalho e serviço. Tá? Isso é um ministério espiritual. É um trabalho que está acima de não é igual a qualquer outro trabalho. É um trabalho que está acima de qualquer outro trabalho, porque nenhum outro trabalho exerce esse mesmo poder espiritual para a realização dos propósitos espirituais de Deus na vida das pessoas. Todos os outros trabalhos trazem benefícios naturais, benefícios sociais, benefícios materiais. Mas só esse trabalho, chamado ministério espiritual, traz o serviço essencial que as pessoas precisam para, como nós dissemos no início da congregação, receberem estabilidade espiritual, porque são ministradas espiritualmente por alguém que Deus verdadeiramente colocou aí nessa posição de ministro, e que por essa posição não é maior do que ninguém, mas é preparado, chamado, designado e preparado por Deus para essa tarefa. Por exemplo, pastor não é um título honorífico para que quem tenha esse título, e tenha ocupando uma posição de honra, como se ele estivesse acima de todos os outros irmãos. Não, nenhum pastor está acima de nenhum outro irmão, de nenhum outro crente. Ele é igual a eles. Ele é irmão de todos eles.
É filho de Deus também, como todos eles, mas um filho de Deus, designado por Deus para ter um trabalho especial, um ministério de dedicação espiritual ao cuidado espiritual e ministração espiritual da palavra de Deus nas vidas dos demais irmãos, dos demais filhos de Deus. Ministério é uma coisa séria, isso não pode ser comprada. Ministério não é designado por denominação. Não é a denominação que fala fulano, beltrano, ciclano, você agora, a partir da convenção, eles chamam assim, a convenção da nossa denominação, vocês serão ungidos pastores. Aleluia! Não, pastor não é designado por igreja. Pastor é designado por Deus. É Deus quem levanta pastores. Deus é quem forma o pastor. E é por isso que nós temos por aí, hoje em dia, uma grande crise espiritual no meio evangélico, porque existem muitas pessoas ordenadas pastores por homens, por denominações, por igrejas, mas não por Deus. O que é uma ordenação de um pastor numa igreja? É o reconhecimento, através de um discernimento espiritual, um reconhecimento de que esta pessoa verdadeiramente foi designada por Deus ao ministério. É Deus quem faz isso. A gente lê isso aqui dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. E Pedro ali dizendo para Simão, vê que está dizendo claramente para ele, olha, você não tem parte nem sorte nesse ministério, você não é uma pessoa designada por Deus para isso. Não adianta querer comprar um ministério, porque mesmo que você compre, você continua não sendo de Deus. Não será um ministro verdadeiramente de Deus. Amados, tem muita gente com título de pastor, com título de presbítero, com título de diácono, com título de bispo, com título de apóstolo, mas não é nada disso diante de Deus. Pastor, como eu posso saber disso? Você só pode saber disso se tornando uma pessoa verdadeiramente espiritual, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, porque 1 Coríntios 2:15, o homem espiritual julga todas as coisas. Em outras palavras, o homem espiritual tem discernimento espiritual para saber. Aquilo ali não é pastor, não. Aquele cara que está pregando aquelas coisas ali, isso não é pastor, não. Aquele homem ali que está pregando essa palavra, verdadeiramente ele é um pastor, porque está ensinando as ovelhas a totalidade da palavra de Deus, e este é o pastor segundo o coração de Deus, que nós lemos, por exemplo, em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, pastores que o próprio Deus iria levantar, pastores não levantados por igrejas, não levantados por homens, mas levantados por Deus. Olha como o próprio Deus diz isso em Jeremias 3,15. Ele diz, dar-vos-ei pastores. O verbo aqui está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. Eu, Deus, eu é quem darei. Não é dar-vos-ão, tá? Eu vou instituir umas denominações, e essas denominações dar-vos-ão pastores. Não está na segunda pessoa do plural.
ou na terceira pessoa do plural, eles darão pastores para vocês. Está na primeira pessoa do singular, eu darei pastores a vocês. Eu dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são os pastores que Deus dá, que Deus levanta, que Deus designa, que Deus forma e que Deus envia. O próprio Paulo disse na carta aos Romanos uma frase interessante: como pregarão se não forem enviados? Ser enviados significa ter sido designados e ter sido preparados para realizar o desígnio de Deus neste serviço, neste ministério. É Deus quem designa. O próprio Paulo, convertido, ele quis começar a pregar em Damasco, não deu certo. Foi transferido para Jerusalém e quis começar a pregar em Jerusalém, não deu certo. Ele teve que ter um tempo de formação. Só depois de um tempo de formação, e de acordo com a cronologia bíblica, esse tempo foi de 13 anos, só depois disso que aparece lá no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós ainda vamos chegar, Paulo sendo pela primeira vez enviado pelo Espírito Santo de Deus a pregar. Agora como verdadeiro pregador. No caso, como um verdadeiro apóstolo. Então ele saiu na sua primeira viagem missionária, que está ali descrita nos capítulos 13 e 14 de Atos. Antes disso, quando ele tentou pregar, não deu certo, porque ele não estava ainda preparado para o ministério, ele não estava ainda preparado para esse trabalho, e esse trabalho não é comprado, ele é do alto, ele procede de Deus. Deus designa, Deus forma e Deus envia. Pode ver que, se você lê em Atos 13, não foi a igreja de Antioquia que se reuniram e decidiram, eles decidiram, vamos enviar o Barnabé e o Saulo. Não, você vai ler lá em Atos 13, o Espírito Santo falou com eles lá na igreja e deu a ordem, não é? Enviai Barnabé e Saulo para o ministério ao qual eu os tenho designado. O Espírito Santo falou. Não foram os líderes da igreja que falaram. Não foram os chefes da igreja que falaram. Não foram os pastores da igreja que falaram. O Espírito Santo foi quem falou. É Deus quem designa, é Deus quem forma e é Deus quem envia. Tá? É Deus quem envia. Tem muita gente por aí, não são poucos, amados. Por isso que eu disse que é até um escândalo. Tem muita gente por aí com título de pastor e que jamais foi pastor diante de Deus. E tem muita gente aí com título de pastor, de ministro de Cristo, mas que o seu coração não é reto diante de Deus. Por isso são verdadeiros escândalos no mundo espiritual, no mundo evangélico em que nós vivemos, e trazem tanta confusão no mundo evangélico, porque onde há palavra de Deus não há confusão, onde há palavra de Deus há compreensão, há entendimento. Onde falta palavra, aonde são pregadas coisas que não são parte da palavra de Deus, ou palavras deturpadas, aí tem confusão, aí tem deturpação, aí não tem entendimento. São pessoas nécias, sem entendimento, porque não tem pastores aí segundo o coração de Deus.
Isso é algo muito sério nos dias de hoje, sempre foi em todo o tempo da igreja do Senhor Jesus. É Deus quem designa, é Deus quem forma e é Deus quem envia. Para ficar mais claro um pouco, o ministério cristão, ele pode ser dividido em aspectos gerais e aspectos particulares. Ministérios gerais são os dois ministérios de todo crente. Então, nesse sentido, todo crente, todo filho de Deus, sem precisar ter título de nada, todo crente, todo filho de Deus tem dois ministérios, dois trabalhos importantes, dois ministérios importantes. Quais são eles? O ministério de orar e o ministério de pregar. O ministério de orar, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, onde Paulo diz: acima de tudo eu exorto que se façam orações, súplicas, intercessões em favor de todos os homens. Ministério da oração é um ministério de todo crente. É um trabalho que todo crente deve realizar em prol de toda a humanidade, em favor de toda a humanidade. Deus só ouve as orações dos seus filhos, como nós vimos agora mesmo no Salmo 66. Esses filhos de Deus são chamados a orar. Então, ministério de oração não é um ministério do pastor ou de alguém que foi ordenado. Não é um ministério ordenado, é um ministério geral. Não é um ministério particular, é um ministério geral. Que a gente pode defini-lo assim: falar com Deus acerca dos homens. E o segundo é pregar. Pregar o evangelho não é um ministério exclusivo do pastor. Pregar o evangelho é um ministério de todo aquele que foi evangelizado. Todo aquele que foi evangelizado recebeu o evangelho em seu coração, recebeu a palavra de Deus em seu coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Todo filho de Deus foi chamado para falar de Jesus, para falar da palavra de Deus, para quem não conhece, falar com os homens acerca de Deus. Esses ministérios são gerais. Agora, o ministério pastoral não é de todos, é um ministério particular. E você lê em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. E ali vai dizer do pastor, que é a mesma coisa de presbítero. No Novo Testamento, pastor e presbítero é a mesma coisa. Não são duas coisas diferentes, como determinadas denominações por aí diferenciar. Uma coisa é pastor, outra coisa é presbítero. No contexto do Novo Testamento é a mesma coisa. Presbítero é pastor, pastor é presbítero. E Pedro vai dizer ali, também ele que era um apóstolo, se identificando como presbítero, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que vos foi confiado. Pastores são aqueles aos quais Deus confia seu rebanho, suas ovelhas, para que eles pastoreiem essas ovelhas em nome do Senhor e para as verdes pastagens da palavra do Senhor. Não é para eles serem donos do rebanho, não. Pastor não é dono do rebanho. O único pastor que é dono do rebanho é Jesus. Pastores ordenados são ministros de Jesus, e eles também são ovelhas. Por isso que Pedro coloca ali nesse capítulo 5 de 1 Pedro, que o ministério do pastor é ser modelo para o rebanho, modelo de ovelhas. E para isso Deus quer nos formar, para que nós tenhamos reto coração diante de Deus, tanto para os ministérios gerais de filhos de Deus, como para ministérios ordenados, como por exemplo o de pastor.
de bispo, de diácono. Esses são ministérios ordenados. Coração reto diante de Deus, porque se um filho de Deus pode dar maus exemplos por não ter um coração reto, piores exemplos vêm daqueles que foram ordenados para serem ministros do Evangelho diante de outras pessoas. Por isso, amados, ministérios são serviços espirituais que ninguém mais na face da terra pode realizar. Só os filhos de Deus e aqueles que foram ordenados por Deus, designados, formados e enviados. Fora isso, não há ninguém que tenha ministério, e isso não pode ser imitado, embora seja, por Satanás. Louvado seja o Senhor por esse domingo, por essa palavra que estamos encerrando hoje, nesse momento. Nós continuaremos na quarta-feira a meditar no livro dos Atos dos Apóstolos. Não perca nenhuma dessas ministrações, que você vai aprendendo a palavra em sequência, para que você entenda, medite, ore, pense sobre isso e tenha todas as suas dúvidas esclarecidas. Não tenha mais dúvida, tenha certeza e convicção de fé em tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Eu quero encerrar orando por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu entrego a Ti nesse momento cada irmão, cada irmã, cada família representada nesta congregação. Tu conheces as necessidades de cada um, ó Deus, e Tu és poderoso para suprir a cada uma dessas necessidades em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Eu as entrego em Tua presença, Senhor. Eu peço de maneira particular para aqueles que estão doentes, a cura divina nesse momento. Cura o corpo, a alma e o espírito. Cura o interior e o exterior. Elimina agora toda doença, toda enfermidade, toda a dor. Ministra saúde, Senhor, ao Teu povo, ao Teu rebanho, às Tuas ovelhas, ó Deus. Toca, Senhor, em cada coração e manifesta em cada um agora a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, a Tua santidade. Entra, Senhor, com poder nesses lares, nessas casas. Tira todas as trevas, Senhor, toda intromissão de Satanás. Sejam cancelados agora, Senhor, na vida deles todas as artimanhas do inimigo, e seja estabelecida na vida de cada um a Tua bênção. Abençoa os casados, ó Deus, que eles tenham paz, união, amor, alegria um com o outro, e sejam testemunhas do Senhor, testemunhas para seus filhos, para seus parentes, para seus familiares, onde quer que estejam. Abençoa os jovens e fortaleça-os, ó Deus, nesta hora de provação. Abençoa as crianças, tranquiliza a alma delas, seus corações, para que elas se aquietem em seus lares, buscando aí a Tua presença e aprendendo também do Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, cada lar, consagramos a Ti cada lar dos Teus filhos e filhas, enche-os com Teu Espírito Santo. E entregamos esse mundo em Tua presença, o Brasil na Tua presença. Oh Deus, faça com que diminua essa pandemia e ela seja curada. Abençoa aqueles que estão trabalhando para que nós tenhamos uma vacina suficiente para imunizar a humanidade. Colocamos tudo isso na Tua presença e Te louvamos porque nós estamos debaixo do Teu cuidado. O Senhor verdadeiramente cuida de nós. Por isso, nos consagramos, nos entregamos a Ti e damos a Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. A Ti, Papai do céu, a Ti, Senhor Jesus, e a Ti, Espírito Santo de Deus, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia.